Eu sou Ashik Perstock, sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia, coordeno um grupo de pesquisa que chama Rede de Tecnologias Limpas e estou trabalhando nesse momento. A minha principal ocupação, eu estou cedido à Universidade Federal do Sul da Bahia para a montagem desta nova universidade e ocupo o cargo de decano pro tempore do Centro de Informação em Ciências Ambientais. Esse é o novo desafio que eu estou encarando nesse momento. Minha formação é em engenharia civil, me formei no Instituto Tecnológico de Israel em 74 e fiz mestrado e doutorado na Inglaterra, na Universidade de Manchester, na área de engenharia química e tecnologias ambientais. A questão do desperdício da água, ela se situa dentro de uma análise um pouco mais abrangente. De fato, o que a gente tem é, com diversos níveis de gravidade, umas desbalanços entre oferta e demanda da água. Você não pode falar, em termos globais do planeta como um todo, de um problema de falta de água. O que existe é que, por diversas razões, ela falta em determinados momentos e em determinados lugares. Mas é equivocado se falar numa falta de água no planeta, porque, se você quiser, temos água no mar toda. Se diz água do mar é salina, claro que é salina, mas eu posso transformá-la em água doce e muitos países já transformam em água doce. Então, se a gente quiser situar bem o problema, quanto dinheiro e quanta energia a gente está disposto ou tem condições de pagar para ter água. Porque água não vai faltar. A questão é qual o preço que a gente vai pagar para ter essa água. E nesse contexto, algumas regiões têm, pelas suas características, menor disponibilidade de água e outras maior disponibilidade de água. Então, em alguns casos, o balanço hídrico é extremamente favorável, em outras é muito desfavorável. Mas observe o seguinte, em geral, as pessoas têm trabalhado isso com o que a gente chama apenas da gestão da oferta. Em outras palavras, eu tenho uma demanda de água e o Estado tem que supri-la a partir de uso de águas de mananciais que cada vez se tornam mais distantes. A distância não tem necessariamente que ser uma distância física, pode ser uma distância econômica ou uma distância energética. Eu tenho aqui, você olha para a janela, a água do mar está aqui a menos de 300 metros. Mas para eu trazê-la para uso como água potável, eu tenho que gastar hoje, se eu usar a melhor tecnologia comercial disponível, eu tenho que gastar um equivalente de 3,6 kWh em energia para poder dessalinizar essa água. A água que fica no Paraguaçu, por exemplo, na barragem do Paraguaçu, que é uma barragem que acumula águas de uma região semiárida para trazer para uma região úmida, veja que falta de bom senso isso daí. Hoje, para ela, a Embasa gasta em torno de 0,8 a 1 kWh. Então eu diria o seguinte, essa água do mar que está aqui a 200 metros, está a uma distância de 3 a 4 vezes maior do ponto de vista energético do que essa água que a gente traz do Paraguaçu. Agora, se eu trouxesse água, em vez de trazer do Paraguaçu, eu trouxesse ela das barragens dos rios mais próximos, do rio Jacuípe ou do rio Pojuca, como era previsto no plano diretor do final dos anos 70 para Salvador, eu teria gastando menos da metade dessa energia. Por outras razões, se fez uma barragem naquele lugar que pega água de regiões que não tem água, como é o semiárido, para, gastando energia, trazer para Salvador, que tem mananciais muito maiores e tem muita água no próprio espaço urbano que a gente simplesmente descarta sem qualquer aproveitamento. Mas sobre desperdício, então, quando você fala em desperdício, você quer situar isso dentro dessa visão mais ampla, você está falando de gestão da demanda. Tem oferta e eu tenho a demanda. É simples explicar. Se você pega e veja como você trabalha no teu cartão de crédito. Se você se você não tem controle do que você gasta, não vai ter renda que consiga suprir, alimentar aquele cartão de crédito. E todo mundo sabe, por uma questão de prática de economia doméstica, que se você não tem condições de gastar mais do que você ganha, o principal é você ater o teu consumo aquilo que você ganha. Se você tem perspectiva de aumentar a tua renda com outro emprego, com uma outra atividade,
e você se planeja bem, você poderá fazer isso. Então você aumenta a tua oferta, que é a tua renda, para poder atender a um consumo maior, a uma demanda maior. O que infelizmente acontece, e a questão entre o cartão de crédito e o consumo d'água é muito semelhante, é que as pessoas, em vez de controlarem bem o seu consumo e identificarem formas de terem qualidade de vida a partir de uma gestão da demanda, de como consome, elas se submetem, se escravizam para terem rendas maiores, para atender demanda de consumo que nem sequer elas as definiram. Alguém definiu para elas. Porque alguém definiu que você tem que trocar, tem que usar tênis de tal marca. Alguém definiu que a roupa tem que ser trocada a cada vez que mude a moda. Ou algum estilista te diz qual o tipo de roupa que você tem que usar, qual é a marca. Apesar de que existem 100 opções muito mais baratas, mas que não estão sendo consideradas dentro do que seria a tua valorização pessoal. De repente alguém definiu que o tamanho do carro, quanto maior e mais consumo de combustível tenha, dá mais status à pessoa, e a pessoa vai lá, corre para ganhar mais dinheiro para poder comprar aquele carro. Com água é a mesma coisa. Eu posso gerenciar esse balanço entre oferta e demanda, trabalhando na demanda, de como eu consumo água, ou trabalhando na oferta. Trabalhar só na oferta, que é a forma principal como se trabalha o planejamento hídrico no país e no mundo inteiro, é como querer alimentar um tonel furado. Se eu tenho um tonel furado, eu sempre vou ficar trazendo mais água que vai se perdendo pelos furos. Esses furos, uma parte desses furos, é o que a gente chama de desperdício. Outra parte desses furos é o que a gente chama de perdas. Como é que a gente distingue o que é perda do que é desperdício? Há várias interpretações na literatura técnica sobre o assunto. Aqui a gente utiliza uma formulação nossa própria aqui do grupo, em que a gente chama a composição do consumo d'água em uma residência de uma pessoa é composta por vários fatores, né? Várias causas. Uma delas é o que a gente chama do consumo necessário ou desejado, que é para o que a gente monta sistemas de abastecimento de água. Você não monta sistemas de abastecimento de água para perder água na tubulação ou para deixar vazando uma torneira. Você monta um sistema de abastecimento de água para você atender as suas demandas básicas, que é o que deveria ser garantido pelo Estado, mesmo que seja de graça. Mas você também tem uma demanda que atende a desejos que não são necessidades básicas, apesar de que identificar um limite entre uma necessidade básica e um desejo pode ser extremamente subjetivo e tênue. Como que eu diria? Olha, necessidade básica é água de boa qualidade para ingesta, para bebida. Necessidade básica é água de muito boa qualidade também para comida e para manutenção da higiene. Agora, a manutenção da higiene, eu perfeitamente mantenho a higiene corporal com um banho por dia. Tem gente que sente a necessidade de tomar 5 banhos por dia. Eu mantenho perfeitamente a higiene com um banho de 2 minutos. Se você pega e cronometra o tempo de água corrente para tomar um banho, você vai ver que em 15 segundos você se molha. Se você se ensaboa com a torneira fechada, você vai ter 45 segundos para tirar esse sabão, e com isso você gastou 1 minuto de água. Mas não é só para isso que a gente toma banho. A gente toma banho porque você volta do trabalho estressado, você quer de alguma maneira baixar o seu ritmo de atividade, aí você toma um banho quente, toma um banho frio, que pode ser de 5 minutos, pode ser de 10 minutos, pode ser de 15 minutos, pode ser de meia hora. Tem gente que fica meia hora, 40. Agora, eu duvido muito que pessoas que tomem banho de meia hora de fato estejam aproveitando essa meia hora do banho. Provavelmente uma parte do tempo está fora do chuveiro, provavelmente não está nem sequer percebendo do prazer que talvez essa água esteja lhe dando. Se você tem consciência e está usufruindo do uso dessa água, mesmo não sendo uma necessidade básica, mas para o teu prazer, para o teu relaxamento, eu chamo isso de um consumo desejado, ao qual a gente tem direito. A gente não pode dizer que a gente tenha só que atender necessidades básicas, porque senão não haveria cinema, não haveria carnaval, não haveria comida elaborada, temos que comer só proteínas, carboidratos, né? Então, evidentemente a sociedade atende a um padrão de demanda que é acima da apenas o básico.
Se eu defendo que o consumo da atendimento a necessidades básicas, como é higiene, como é saúde, alimentação, tem que ser garantido, independente do poder de compra, o atendimento a desejos tem que ser sujeito a tarifação e cara, alta. Da mesma forma que eu digo, se eu quero ter transporte coletivo, o Estado deve garantir todo mundo acesso ao transporte coletivo, mas ter acesso a um carrão que faz 4 km por litro, se você quiser ter, pague, mas pague integralmente o custo que a sociedade paga por ti também. Porque você polui mais a atmosfera, você ocupa mais espaço na cidade, você coloca as pessoas em risco, porque são carros que protegem o condutor, mas colocam em risco os pedestres ou os motoristas de outros carros. Pague por isso. Se você quer tomar um banho para higiene 2 minutos, dentro do sistema tarifário deveriam existir mecanismos que garantam que qualquer um possa ter. Se você quer tomar um banho de 2 horas, tudo bem, mas paga pelo custo da água, o que seria ir para o cinema ou ir para um carnaval, uma festa, um camarote, o que seja. O problema é que é difícil no sistema tarifário distinguir por custos, mas se trabalham sistemas tarifários que têm uma tarifação que aumenta o custo por litro, por metro cúbico usado, à medida que ele for maior. Só que pode ser maior numa residência porque tem mais pessoas que estão usando água com cuidado, e pode ser maior numa residência de uma única pessoa que não tem qualquer cuidado com a água. Então a gente entra aí na discussão de como ter sistemas justos no sentido de que garantam o acesso à água para necessidades básicas para todo mundo, e justo no sentido de que não joguem os custos de quem desperdiça água para os outros pagarem. As nossas pesquisas aqui no Teclin, nesse aspecto especificamente, se dirigem para a compreensão de como as pessoas usam a água dentro da residência. Então a gente tem sistemas diversos de medição que te dizer em determinada família quanto tempo fulano usou para o banho, quanto tempo cingano usou para o banho, quanto está se perdendo água na descarga, que nível de perda através das tubulações dos reservatórios existem, porque é um campo que a gente tem que dominar melhor para poder pensar em medidas efetivas de uso racional da água. Tecnologia é um dos fatores que a gente mexe, né? Dentro daquele quadro que eu estava montando, de que então eu tenho o consumo necessário e desejado e eu tenho desperdícios. Então, se eu estou usando água e não atendendo a um desejo, eu estou desperdiçando água, né? Então, como definir desperdício? Desperdício seria aquela água que não atende a sua necessidade final e que decorre de 2 causas. Ou a minha falta de percepção do problema, porque não estou pagando, ou que eu pago muito pouco para o meu nível de renda e não quero me preocupar com isso, ou depende do aparelho, e aí começa a entrar a tecnologia. Vou dar um exemplo. Se eu estou dentro de um chuveiro e fico com o chuveiro ligado durante meia hora, apesar de ficar embaixo da água apenas 10 minutos, a tecnologia não vai mudar, porque eu simplesmente abrir e fechar. E não tem muito sentido tentar automatizar isso, porque evidentemente quem quer desperdiçar ou não se preocupa com o desperdício não vai comprar essa tecnologia, não vai botar. Claro que você pode colocar ela em equipamentos públicos, por exemplo, né? Você pode, de alguma maneira, cercear o direito do cara escolher quanta água se ele está usando uma água pela qual ele não paga. Mas tem determinados aparelhos ou configurações de aparelhos que te obrigam ao desperdício. Então o desperdício se dá de fato na relação do usuário com o aparelho. E aí entra a tecnologia do aparelho também. Vou te ilustrar. Eu vou no aeroporto de Salvador, né? Vamos falar dos sanitários masculinos, depois a gente pode entrar nos femininos também. Temos uma pesquisa bem extensa conduzida com o aeroporto de Salvador, em que a gente demonstra que o aeroporto de Salvador pode reduzir a menos de 1/4, muito menos, até 15% do seu consumo d'água, quase que sem investimentos, de várias formas. A gente foi ao foco do uso da água. A grande parte do consumo d'água relativo aos sanitários, porque você tem um grande consumo relativo ao sistema de ar-condicionado, que evapora-se água nas torres de resfriamento, e essas quantidades são significativas, mas no que se refere a outro grande consumo, que é quase mais de 40% do consumo, o que acontece nos sanitários, o grosso do consumo é associado a evacuar a água de quem urinou.
Então o que acontece dentro do sanitário, e a gente monitorou, claro que não filmamos, mas monitoramos com entrevistas, com diversas questões, é que 80% das razões para as quais uma pessoa vai para um banheiro no aeroporto é para urinar. Só que a pessoa chega no banheiro do aeroporto e ele encontra 3 mictórios que não oferecem privacidade e 3 bacias sanitárias que oferecem privacidade. Se a pessoa tem qualquer receio enquanto à sua privacidade, óbvio que ele opta diretamente para ir para a bacia sanitária. Qual a relevância disso? Eu posso regular o mictório para dar uma descarga, vamos dizer, 250 mililitros. A quantidade de urina que uma pessoa deposita não vai ser mais do que isso nunca. Então eu posso substituir a água no mictório, no selo, de forma que não fiquem nem coloridos, nem apareçam, porque o tipo de ralos não permitem que se veja, com 250 mililitros, 1/4 de litro. Se eu vou para a bacia sanitária, provavelmente a descarga vai ser de 10 litros, 40 vezes. Se eu colocasse o número de mictórios e desse aos mictórios a condição de privacidade que as pessoas têm direito a ela, eu reduzo em 40 vezes o consumo d'água do principal consumo de um banheiro do aeroporto. Isso é grande mudança tecnológica? Essa é uma questão de percepção. Então, tem que se mudar os padrões, os critérios, as normas de construção para que se possa usar. Se você me dizer o seguinte, olha, por que não bota privada a vácuo? O cara vai ter a privada dele. As funções dos sanitários para uso de fezes são muito pequenas em relação à quantidade de demanda para urina. Aí você bota uma privada a vácuo. A privada a vácuo, ela não gasta uma grande quantidade de energia e consegue dar uma descarga com 1 litro. Observa que o mictório, para a principal função, dá com 1/4 disso. E você não tem que implementar um novo sistema tecnológico cuja manutenção requer de uma equipe especializada. Nós todos sabemos que equipamentos públicos, o grande problema é a manutenção. Para que eu procuro sarna para me coçar implantando sistemas de vácuo, se um mictório resolve e dá, e a gente mediu, inclusive fizemos simulações com relação a isso, me dá uma economia equivalente a de você montar um sistema vácuo. Agora, veja bem, o que eu estava dizendo, que a relação do desperdício depende do usuário e do equipamento ou do design. Porque no caso do chuveiro, eu decido e fecho a torneira, mas no caso, se eu vou para o sanitário, do público, e nele eu não tenho a opção de usar o mictório porque não me dá privacidade ou porque tem pessoas do lado, o equipamento me obriga a uma descarga de 10 litros. E ele que está me impondo esse desperdício. Aí você pode dizer, mas não podemos usar descargas, dupla descarga? E aí, veja bem, existe um movimento que eu acho que tem que ser bem pensado de se empurrar produtos com um rótulo ambiental que não trazem efetivas melhoras, quando a opção por com coisas muito mais simples poderia trazer melhorias muito mais efetivas sem custos adicionais. A dupla descarga depende de muita educação do usuário para ele apertar o botãozinho certo. Qual seria o botãozinho certo? Uma descarga de 3 litros para afastar 150 mililitros de urina. No mictório eu consigo fazer isso quase sem água ou com 250 ml. É apenas ter o mictório disponível. E se você tem os números, o problema é que o pessoal não se debruça para pesquisar como se usa. 85% dos usos são para urina. Basta qualquer pessoa que está assistindo, pensar quando foi para um aeroporto ou foi para um lugar público, para a Fonte Nova, que eu gosto de chamar de Arena 51, mas sem querer ficar a minha torcida. Se eu vou para um equipamento de uso público, quantas vezes você usou aquele equipamento para defecar, em vez de quantas vezes você usou para urinar? Essa mais ou menos é a proporcionalidade. A gente sempre trabalha com esses dois fatores, o fator comportamental e o fator tecnológico, né? Se eu digo o seguinte, eu quero incluir dentro de tecnologia o design do equipamento, o design do sanitário. Se isso vocês conseguem tecnologia, então, porque você pode dizer o seguinte, não, mas se o cara for educado, ele vai usar o mictório mesmo que lhe traga desconforto. Isso não é verdade. Se a pessoa tem desconforto de urinar num lugar público, ele tem que ser respeitada. Então é o design que está equivocado. Mas isso não implica em nenhuma grande parafernália tecnológica. É apenas em
o projetista entender melhor como é que se dá o consumo d'água para projetar o equipamento adequado. Agora, se eu já tenho, num limite, faço o melhor uso possível, aí vem alguns aspectos tecnológicos que podem me ajudar sensivelmente, né? Então, o que eu quero dizer, descaracterizar, é que não é o aparelho chamado de economizador que altera substancialmente o perfil de consumo de um prédio. É um bom design, saber distinguir como que os consumos se fazem e, principalmente, o gestor do prédio e até certo ponto o usuário saber quanta água gasta. O desconhecimento de quanta água se utiliza num prédio é o principal fator de desperdício. Eu vou dizer como isso funciona. Me lembro, apenas depois eu queria chegar em alguns aspectos tecnológicos mais detalhados, mas essa escola aqui, a Escola de Engenharia, a Escola Politécnica da UFBA, ela há 10 anos atrás, com um volume de cursos, tínhamos 6, 7 cursos, tínhamos 2 programas de pós-graduação, consumia 50 a 75 mil litros de água por dia. Se você vai para os manuais de cálculo de instalações prediais, para o número de alunos que circulavam aqui, era um número razoável. A gente começou a trabalhar no monitoramento do consumo d'água. Todos, se entrar, temos um site que chama Água Pura, dentro da nossa rede Teclin, na página da UFBA ele também tem acesso. Você vai ver que a gente tem um registro diário do consumo d'água do prédio. Tem uma pessoa, que no caso agora é uma pessoa extremamente responsável, que se encarrega de ir até o hidrômetro. Não há nenhuma automação, nenhuma parafernália. Por quê? Porque eu ir e ver um numerinho do hidrômetro, e isso sendo feito por uma pessoa, por exemplo, da vigilância, que circula no prédio, não implica em qualquer trabalho adicional, nem nenhuma subcondição de trabalho. É ver um numerinho, anotar, entra na internet e digita o número. A pessoa que tem a senha digita o número. E você recebe um histograma, um gráfico de barras que vai mostrando essa evolução do consumo. Aí de repente você está consumindo, por exemplo, hoje estamos praticando em torno de 18 a 20, veja bem, falei em 75 mil litros por dia. Nós praticamos hoje com mais de 11 cursos de graduação, uns 5 programas de pós-graduação, quase o triplo da demanda daquela época. Estamos trabalhando com 1/3 do consumo da época. Nós chegamos aos 20 mil litros por dia. E praticávamos 75 mil. Grandes investimentos, não. Se você tem a noção exata ou razoavelmente aproximada do consumo de cada dia, o dia que houver um pico, você vai saber que alguma coisa está acontecendo. E o que é comum acontecer? Uma privada travou e ficou vazando a noite inteira. Você não tem condições de ficar correndo todos os lugares para saber que se o indicador de consumo salta naquele dia, é simplesmente a pessoa que digita o dado e diz, na hora que digita o dado, o consumo que ele digitou aparece imediatamente na tela e ele pode comparar com o do dia anterior. Aí ele diz, fulano, por favor, dá uma olhada se não tem alguma privada. Vou dar uns exemplos. A gente monitorou no início, eu tinha um gráficozinho aqui que eu usava para ilustrar. A gente estava, como começou o monitoramento, a gente não tinha ainda todas as unidades, e até agora, muitas das unidades da UFBA, como não é obrigatório, né, as autoridades da universidade decidiram não implementar isso de forma obrigatória, esse registro diário do consumo, algumas unidades não participam. Me lembro que naquela época a biologia não participava, ela veio depois participar, inclusive com muita dedicação. Chegou um aviso, foi da Embasa, de que por algum motivo estava havendo um alto consumo naquele medidor. Aquele aviso correspondia a um fenômeno que já estava acontecendo há 3 meses. Porque chega a conta não vai nem para a unidade, vai para o setor administrativo, que normalmente não checa com detalhe o valor daquela conta. Aí, e se checou, diz, olha, parece que é um problema, vamos esperar a próxima medição. Essa próxima medição é 30 dias depois. Está vendo o problema, vamos tomar uma providência. Passaram-se 3 meses com um consumo que na época a gente estimou para os valores da época de 30 mil reais. Se eu pego no mesmo dia, vai acontecer uma perda de 100 reais. E eu susto ela no dia seguinte. Você vê os gráficos da redução do consumo, levou a gente gastasse na universidade como um todo, um volume que na época era de 50 litros por pessoa a dia, chegamos a menos de 20 litros por pessoa a dia.
representa para a universidade uma economia de em torno de R$200 mil por mês em água perdida, quase sem investimentos. Então, o fator conhecimento de quanto você consome, e aí normalmente, se vamos, por exemplo, do cartão de crédito, entregue para o seu parceiro e sua parceira um cartão de crédito que ela não acompanha a conta, com certeza, no final do primeiro mês, você vai entrar em estado de pânico. Se você não controla o seu consumo, essa medida de controle que depende de medição e de conhecimento é o principal fator que leva à redução de perdas e desperdícios. O Teclin, o nosso grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa que agrega vários pesquisadores, né? Eu tenho trabalhado na coordenação dele já há alguns anos, mas tem o professor Ricardo Calli, a professora Carla Scherri, o professor Luciano Queiroz, a professor Emerson Salles, pessoas, cada uma delas com áreas de especialização um pouco diferentes, mas que confluem no sentido de desenvolver pesquisa para o uso racional dos recursos naturais, trabalhando fortemente na gestão da demanda. A gente usar racionalmente, seja em equipamentos habitacionais ou prediais, ou seja em indústrias, né? E desenvolvemos muitos projetos com grandes empresas como a Petrobras, a Braskem, a Lyondell Cristal, ali na Estrada do Coco, que levaram a significativas reduções de perdas. Se você quiser, por exemplo, algumas tiveram mais ou menos destaque. Recentemente, a CETREL ganhou um prêmio de inovação, um prêmio Nordeste de inovação, com um projeto que acho que chamava Água Viva, não tenho exatamente o nome, que era simplesmente aproveitamento da água da bacia de detenção do Complexo Básico do Polo para retornar para uso, abastecendo as torres de resfriamento. Esse projeto surgiu de uma sala de aula, no curso de especialização, onde uma pessoa, isso já tem mais de 15 anos que surgiu a ideia, uma pessoa que visitou para desenvolver um projeto de sala de aula, visitou o polo junto com outra pessoa experiente e visitaram a bacia de detenção e viram o extravasamento dela, e um cara que nunca tinha visto aquela água disse: mas desculpa a minha ignorância, essa água não está limpa? A pessoa experiente, e é um dos engenheiros mais experientes na área ambiental do polo petroquímico, quando apresentou o trabalho, ele apresentou o trabalho para as pessoas dizendo: olha, eu trabalho no polo petroquímico naquela época há 15 anos e nunca fui capaz de me fazer essa pergunta. Como evidentemente era uma água limpa, porque essa água não é que seja água potável, mas a água que provém da chuva, da lavagem das chuvas que caem na região, inclusive as partes industriais. Só que as áreas industriais, da época em que começou a funcionar o polo para mais recentemente, sofreram um processo de limpeza e transformação claramente visível. Então aquele risco que existia anos atrás, quando inclusive se usavam substâncias tóxicas nas torres de resfriamento, e hoje as substâncias são muito menos agressivas, estamos numa situação muito mais legal, que faz com que essa água não tenha qualquer sentido se jogar fora através de um emissário submarino. Desenvolvemos o projeto em nível conceitual. A Braskem se articulou com a CETREL, né, porque tem uma vinculação inclusive empresarial entre elas, e detalharam aquele processo para usar, e foi objeto de um prêmio de inovação ambiental. Se surgiu simplesmente do fato de a gente ter levado uma pessoa que não conhecia o problema e que não estava viciada nas soluções tecnológicas, que conseguem enxergar o óbvio. Se eu quiser fazer um paralelo entre aquilo que pode ser usado nas casas, seria, por exemplo, eu usar a água de chuva que cai na minha residência para usos menos nobres. Por exemplo, Salvador chove bastante, e melhor do que isso, uma chuva razoavelmente bem distribuída ao longo de todo o ano. É diferente, por exemplo, do sertão, que a chuva se concentra em um determinado período do ano, e aí captar água de chuva é mais caro. Mas isso se faz no sertão através do programa de cisternas, 1 milhão de cisternas, etc. Ali as condições para ter, no caso do semiárido do sertão, ter 1 litro de água, 1 metro cúbico, são muito mais caras do que eu ter 1 metro cúbico em Salvador. Mas aí você vai dizer: sim, mas Salvador precisa. Lembre que eu falei no início que a água que a gente usa em Salvador vem do semiárido, e se retira água de regiões que têm uma dependência maior de água para trazer aqui para a cidade onde chove muito e onde a gente desperdiça muito. E o desperdício e as perdas se dão em todos os níveis.
Embasa perde quantidades enormes de água na distribuição, e do que chega até a residência, nós desperdiçamos também uma quantidade. Eu gostaria de até, de uma forma aproximada, um palpite que eu posso dar, eu quase que afirmaria que da água que se retira do semiárido, a gente dá bom uso apenas a 1/4 dela. Quase metade se perde no caminho, outra metade do que chegou a gente desperdiça ou perde na residência. A organização de como se usa a água na gestão da demanda, para não ter que ter investimentos pesados na ampliação de cada vez mais oferta.